Opa, Opa, e e aí, Léo? aí, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o Perfeito, tema pode da ficar à vontade. gente. O som tá legal aí? Tá assim, você tá me ouvindo bem também? Tô. Aí tu fixa aquele tema que eu escrevi aí, só é clicar em cima dele. Calma aí. Ó, deixa eu procurar. Já. Isso. E dar boa noite, né, pra quem tá entrando aí conosco nessa nossa live aqui. Tem algumas pessoas aqui entrando, Jefferson Macedo, Davi, Paula, Yuri, Rosane, boa noite. A Edeb, a Irã. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a pandemia, né, e os impactos econômicos. Eu queria pedir para quem está aí conosco na nossa live, para vocês compartilharem com os amigos, convidar, né, as pessoas do grupo, apertar aí no coração também para que o coração suba mais, né? Quanto mais sobe aí, mais a nossa live é compartilhada pelo Instagram. Então, a gente vai falar aqui de um tema super atual, né? A gente está vivendo esse momento aí e a gente está vendo que a gente está sofrendo esses impactos econômicos. Então, a gente vai compreender melhor como acontece isso de fato, né? Então, a Perfeito. gente tá para a gente começar aqui. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, também pode fazer, pode deixar sua contribuição que ao longo da nossa conversa a gente vai comentando aqui junto com vocês, tá? Então, para a gente iniciar, pedir aqui pro Aldemir se apresentar aí para nós, né? Para quem não conhece. Então, boa noite. Bom, Léo, primeiro eu queria agradecer esse seu convite, porque a gente estudou junto. Para quem não sabe, fizemos MBA em docência superior e a Sim, função de um professor ele é levar conhecimento, né, para a sociedade, para as mais diversas pessoas, é um conhecimento técnico, científico, né, embasado em resultados empíricos que a gente consegue observar na sociedade. Sou economista, formei na Universidade do Estado do Amazonas, com muito orgulho. Fiz MBA em docência superior junto com você. Tenho um MBA também na Uninorte, né? Tenho um MBA em Economia do Setor Público no Instituto Brasileiro de Formação, curso EAD. E estou cursando especialização em logística empresarial na Universidade do Estado do Amazonas também. E esse é um momento ímpar na sociedade, é um momento que a nossa geração nunca vivenciou uma crise dessa magnitude, mas principalmente essa é uma crise completamente diferente de todas aquelas que a gente já viveu em outros momentos da história da sociedade. entendido. A gente, como o Caetano falou, né? Posso chamar, né, de Caetano? Pode ficar à vontade. É, Quando eu estudei, né, com o Caetano, eu disse bem assim, meu Deus, esse cara é o, tipo assim, da economia, né? Porque eu sou formado em administração, apesar de eu ter estudado economia, eu não tenho tanta ligação, assim, né, com essa parte, né, da economia. Então, quando eu vi ele falar nas aulas, né, ele tem, assim, vamos dizer assim, uma segurança em falar desse tema, né? Ele sabe realmente o que está dizendo. Então, é bem interessante essa live que a gente está fazendo, porque nós dois formamos aí, né? Concluímos a nossa MBA em docência, então é bastante relevante a gente estar aqui contribuindo, né? Com o nosso conhecimento, com tudo que a gente aprendeu, né? Tanto na pós, tanto na nossa formação da graduação. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar aqui também. Obrigado.
Então, para a gente começar, né, eu queria que você explicasse aí, que é o nosso primeiro tópico aqui, como o corona impacta nas nossas vidas, né? Eu acho que está todo mundo vivenciando na pele como que esse vírus conseguiu arrasar toda a concepção de sociedade que a gente tinha até 2 meses atrás. Então, para a gente entender como ele impacta na nossa vida hoje, a gente precisa compreender como que era a nossa vida antes, né? Sim, A sociedade é baseada basicamente em consumo, né? Onde existe uma série de interações entre os indivíduos, as famílias, existe interação com empresas, né? Dos mais variados setores, da sociedade, a empresa primária, que é a agricultura, que é fornecimento de materiais básicos, como minerais, a indústria secundária, né? E a indústria de serviços, e as empresas de serviços, melhor dizendo. E tudo isso para levar na economia produtos, né, ou serviços para a sociedade. Então, há 2 meses atrás, nós tínhamos condições de sair para um restaurante, de sair para um boteco, um bar, de sair para um cinema, e hoje a sociedade não consegue fazer isso e não consegue visualizar quando vai fazer isso. E isso tem um impacto diretamente nessa cadeia, como que eu posso dizer, nessa cadeia de fornecimento, né, de materiais, de bens e de serviços. Então, basicamente, se você não tem cliente no seu restaurante físico, você vai impactar nas suas finanças da sua empresa. Se você não tem cliente no cinema, você não tem faturamento da sua empresa. Então, se você não tem faturamento da sua empresa, você não precisa ou você não consegue segurar os funcionários, né? Funcionários sem salário, ele não consegue se manter, se alimentar, pagar aluguel. Então, basicamente esse é o impacto direto na economia que a gente consegue observar. É a perda do poder aquisitivo para as pessoas, para as empresas, e essa estagnação da economia, né? Gerando, consequentemente, aí fome, e com isso também a gente tem uma perspectiva no futuro de que isso tem um impacto na violência, em uma sociedade muito mais empobrecida. sim. Algumas pessoas estão comentando aqui, o Ricardo falou que esse cara é o cara da economia. Ricardo também aí que estudou com a gente, né? Fez a pós também conosco. É, o Rudy Jazz comentou aqui, parabéns, mano, show de bola. Também aqui outras pessoas entrando, né? Zan Lopes, Euprosa, professora Odileia, minha professora da pós, não sei se você conhece. Não, Edileia não. Carlos, Carlos Martins também aqui, Zan Lopes, Arthur. Então sejam bem-vindos Camilhinho. aí, Ana Flávia, Yasmin, sejam bem-vindos aí. A gente está discutindo aqui sobre a pandemia versus impactos econômicos. A gente acabou de comentar sobre como isso está impactando, né, diretamente aí na nossa vida, né, na economia em si. Mas agora vem um ponto bastante importante, né, que a gente precisa se atentar, se é fazer quarentena ou salvar a economia. É um debate que está em evidência no Brasil, né, Sim, principalmente nesse último mês. Mas quando a gente não tem uma resposta prática, a gente precisa observar o que está acontecendo internacionalmente. Primeiro, para a gente poder discutir isso, a gente precisa compreender que a economia ela é muito fluida. O que isso significa? Que ela consegue, ao longo do tempo, se adaptar às situações, como se fosse um rio mesmo que vai permeando na natureza e se adaptando aos diversos cenários.
Então, basicamente, esse é um momento novo mundialmente. Um momento porque a gente nunca teve na idade contemporânea, na idade moderna, uma pandemia que pudesse impactar tão diretamente as forças produtivas do nosso planeta, né? A última grande pandemia que a gente teve foi a gripe espanhola, 100 anos atrás, que veio no momento pós Primeira Guerra Mundial. Então, assim, estava acabando a Primeira Guerra Mundial, onde estava basicamente todos os países do mundo em esforço de guerra, né? E acabou a guerra, veio a gripe espanhola. Então, assim, no momento que as forças produtivas já estavam paradas, a gripe espanhola veio e não impactou dessa maneira que a gente está tendo na sociedade. Então, assim, a gripe espanhola foi diferente no impacto na economia. A crise de 29, né, que eu acho que todo mundo viu nos livros de história, ela também teve um impacto diferente, porque foi uma crise basicamente de superprodução, né? Teve outros elementos aqui, não vou citar, mas foi uma crise de superprodução. E a crise de 2008 impactou muito o mercado financeiro, mas a gente teve uma resposta bastante rápida dos governos e isso impactou de maneira diferente na economia mundial. Então, assim, basicamente, essa pandemia de hoje, essa pandemia, gera uma estagnação na economia momentânea, até um lockdown nela em alguns países. Lockdown, para quem não conhece, é a parada completa, né? Forçadamente, ou seja, as pessoas estão sendo forçadas a ficar em casa para não propagar o vírus, né? Então, assim, a gente pode discutir entre abrir a economia, reabrir a economia, só que a gente vai cair num dilema. A Itália tentou fazer isso, né? Ela, em 2 semanas, ela teve que fechar a economia. Por quê? Porque a velocidade de propagação do vírus é tão grande, tão alta, que a quantidade de superlotação nos hospitais e de mortes na sociedade forçou com que eles tomassem essas medidas preventivas para não propagar o vírus e para não colapsar o sistema de saúde. Então, assim, hoje a gente praticamente visualiza apenas uma única opção, que é você fazer essas medidas preventivas, injetar liquidez na economia, ou seja, injetar dinheiro na economia para que não se tenha uma queda tanto no orçamento das famílias, tanto no orçamento das empresas tão grande, tão abrupta dessa maneira, e aguentar 2 a 3 meses de isolamento. Então, assim, basicamente, todas as grandes economias do mundo estão fazendo isso, né? Então, o Brasil está inserido nessas grandes economias, é um dos países que tem uma grande economia, está inserido no G20, então nós temos que seguir esse exemplo internacional de você conseguir fazer isolamento, de você poupar vidas, de você conseguir aqui fornecer o mínimo necessário para que quando se retorne, se seja reaberta a economia, nós tenhamos condições de retornar, ter uma recuperação mais rápida. Certo. O Aldo perguntou aqui se terá espaço, né, para a pergunta. Sim, com certeza. Ô Você Aldo, pode. eu quero chegar a ser mestre, mano, mas ainda não sou, não. Mas pode sim, pode perguntar, pode comentar também. A gente está conversando aqui, mas a gente vai comentando, né, o que vocês estão colocando. Então, podem comentar sim, podem perguntar se caso vocês tenham alguma dúvida. Assim, eu queria comentar um pouco sobre o início, né, que a gente teve. A gente viu, né, na verdade, o Brasil, né, ele saiu nos jornais, né, dizendo que o Brasil teve uma preparação aí maior porque ele conseguiu enxergar os erros, né, que outros países acabaram cometendo e durante esse processo, né, da pandemia. Ainda não tinha chegado aqui e eles disseram que tinha um planejamento ali observado pelos erros que aconteceram nos outros países.
como é que você vê esse planejamento? Você acha que realmente teve esse cuidado? Porque a gente está vendo aí que é uma outra realidade, né? As coisas assim estão totalmente diferentes. O governo, a Organização Mundial da Saúde, a gente está vendo que está tendo aí incoerências, né, entre ambas as partes. Então, como que você acha que que veio esse fator? Assim, será que realmente teve? É, é difícil falar porque eu não sou da área de saúde, né? Mas o Sim, que a gente consegue observar é que existe uma desorganização no combate da pandemia a nível nacional. Então, você não tem nacionalmente ou pela União uma figura que consiga dar uma diretriz única do combate à pandemia no nosso país. Ou seja, colocar critérios práticos, esclarecer metas, resultados, necessidades, para que a gente consiga combater de forma unificada e coerente o Covid-19. Né? Então, assim, o que a gente observa? Falta de teste, né? Então, vários sim, estados da federação estão comprando testes aí dos mais variados países, principalmente da China e da Coreia do Sul, né? Sem uma uniformidade, né? A gente vê falta de ventiladores e falta de insumos hospitalares mais diversos, né? EPI, que a gente sempre ouve falar. Sim, sim. primeiro a gente não pode só tacar pedra no governo Não, federal. O ministro Mandetta, principalmente, fazia um esforço de pelo menos manter a sociedade informada, né, e de tentar comprar algum tipo de material, de insumo necessário para a saúde. O que eu acho que está faltando? Está faltando uma coordenação nacional, né? Uma uniformidade entre o governo federal, ou seja, a União, e os estados, para que a gente consiga ter clareza. Né? Porque o que a gente consegue observar? O governador faz uma fala, o prefeito faz uma fala, o presidente da República faz outra fala. Então, assim, é muito complicado isso. Então, nos outros países, a gente consegue ver uma uniformidade, apesar de que a gente não observa a política local deles, ou seja, a relação entre o presidente com os governadores dos estados, né? Mas vamos colocar assim um exemplo prático dos Estados Unidos. Donald Trump, ele no início fazia um discurso muito parecido com o nosso presidente da República, né, inclusive de negação à pandemia, de que essa pandemia ela não era tudo aquilo que se noticiava. Infelizmente, hoje é o país mais impactado com isso. Ele teve que tomar medidas duras, né, tanto no âmbito social do isolamento, quanto no âmbito econômico. É o maior pacote de socorro da economia de todos os tempos. E ele começou também, no âmbito da política, né, a fechar o seu território economicamente para a produção de insumos. Então, assim, algumas empresas elas estão sendo, por uma lei de guerra, ainda do século XX, da metade do século XX, eles estão sendo obrigados a fazer insumos hospitalares para abastecer o mercado interno dos hospitais, né? Então, para além disso, eles estão simplesmente indo no mercado com uma ferocidade incrível para poder comprar insumos, né? Então, o Brasil também foi afetado com isso. Chegou alguns insumos que viriam para o Brasil em um porto específico dos Estados Unidos, e eles foram lá e compraram um valor de 2, 3 vezes maior do que aquilo que tinha sido acordado com o Brasil. Então, assim, você observa uma ferocidade e uma coordenação nacional no combate do coronavírus. Eu não vou entrar no mérito ético aqui dos Estados Unidos, mas está faltando essa coordenação, essa união entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, essa diretriz, né, esse norte, digamos assim, para que a gente possa combater com mais eficácia. Agora, assim, uma coisa tem que se deixar claro.
nenhum estado do mundo, praticamente, não com essa grandeza que tem o Brasil. O Brasil é um país continental, é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, é muito difícil controlar tudo isso. Então, assim, para além da China, com exceção da China, na verdade, nenhum outro país com a grandeza territorial e de pessoas que tem um país conseguiu combater com muita eficiência o coronavírus. Então, assim, provavelmente o sistema de saúde iria colapsar, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu dar uma resposta satisfatória certa medida com a ação dos governos estaduais e municipais. Agora, se não tivesse a coordenação, porque os governos estaduais e municipais eles não têm os instrumentos técnicos necessários para fazer o endividamento, para poder ir no mercado comprar esses insumos tão necessários para o combate dessa doença. Esse assunto ele envolve muitos fatores, né? E assim, eu vejo que no início aqui, né, falando diretamente aqui no estado do Amazonas, existia, né, um certo cuidado maior, assim. Digo no sentido de que as coisas eram mais controladas. E hoje a gente saiu, né, do eixo. A gente perdeu-se o controle, né? Acredito que não só aqui, mas no Brasil inteiro, principalmente agora com essa questão do auxílio emergencial aí que saiu para as pessoas, então as pessoas estão se dirigindo à Caixa Econômica e isso gera aí também a possibilidade, né, de contágio. Então, ocorre muitos fatores, né? Não sei se você tem algo a comentar em relação a isso. Não, eu acho que o Amazonas é um caso muito específico, né, em relação ao país. Então, tem alguns estados que estão em situação mais delicada. O Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, que precisa ser olhado com maior cuidado. Então, assim, o que tem dificultado bastante a ação do poder público nesse momento? É uma crise econômica que a gente ainda estava vivendo, os impactos da crise, então a gente ainda tinha um déficit fiscal no nosso país grande e a gente não tinha, digamos assim, um espaço fiscal. Para quem não sabe, é o espaço na nossa conta, se aquela poupança que a gente deveria ter para combater o coronavírus. E aqui no Amazonas a gente vem de sucessivos governos com escândalos de corrupção justamente na área de saúde. Então, o dado que o CRM colocou é que, por conta da falta de pagamento de profissionais da saúde de medicina, médicos, né, houve uma fuga de profissionais de cerca de 500 médicos e a maioria deles intensivistas, ou seja, aqueles que ficam justamente nas UTIs. Então, tudo isso dificulta. E, infelizmente, a palavra de um líder tem poder, né? Então, quando o nosso maior líder sai às ruas incentivando aglomeração, incentivando manifestações, somado-se a isso, a um processo político, inclusive de tentativa de impeachment do governo estadual, faz com que digamos assim, a observância, né, ou então o esforço feito para combater o coronavírus se vire justamente para o esforço para se manter no poder. Então, existe uma perspectiva de impeachment tanto no governo estadual quanto no governo federal e eles não conseguem observar qual é o maior mal nesse momento, que é justamente combater o Covid-19 para preservar vidas. Isso tudo impacta na velocidade da resposta que o governo tem que dar. Então, assim, a gente consegue observar aqui em Manaus claramente isso. Como? Você percebendo que a Prefeitura de Manaus conseguiu adaptar uma escola e fornecer atendimento para o público muito mais rápido que o governo estadual, que comprou já um hospital, que alugou um hospital já pronto, né, com necessário poucas adaptações e ele entregou num tempo de 5 a 6 dias, mais ou menos, a mais e com uma série de denúncias de ineficiência do hospital. Então, assim,
a gente vive um momento complicado da política que acaba impactando no fornecimento de serviços públicos essenciais nesse momento. Certo. Algumas pessoas entraram aqui, Everson, Gisele Coutinho, Juan, Guilherme, Carlos, né? Jaque Souza, sejam bem-vindos aí. A gente está falando aqui sobre a pandemia e os impactos econômicos. O nosso próximo assunto é sobre o que é necessário para atenuar a crise, né? E o Ricardo comentou aqui sobre essa questão. Qual o melhor cenário, na sua opinião? O que se deveria fazer para não haver impactos econômicos, sabendo que os ambos caminham juntos, né? Saúde e economia. Primeiro, assim, não existe possibilidade de não ter um impacto econômico. O impacto econômico já está acontecendo. A China, pela primeira vez nos últimos 40 anos, teve um decréscimo no seu produto interno bruto. A perspectiva é que a China, que tem uma média de crescimento de 6 a 9% ao ano, ela cresça apenas 1% ao ano, né, nesse período, e ela é o primeiro país a sair da pandemia. Pode ser que tenha uma nova onda, mas ela é o primeiro país Sim, que conseguiu sair. E a perspectiva do Brasil é que as mais otimistas é que a gente tenha uma queda do PIB de 2%, né? E as mais pessimistas é que a gente tenha uma queda de 10%. Ou seja, a crise que foi do governo Dilma, governo Temer, foi de menos 3%, menos 2%, por aí, e a crise que a gente consegue visualizar é que a gente vai ter um decréscimo de entre 2 a 10%, que ainda está muito incerto. Isso vai depender da resposta que a gente tiver a essa crise do coronavírus e a necessidade de tempo que a gente vai ter que ficar em isolamento social. Então, assim, já existem pesquisas no mundo que conseguiram observar outras crises parecidas como essa, né? Que quanto mais rápido você faz ações para combater a doença, menos vida você perde e automaticamente mais rápido você vai conseguir reabrir a economia. Então, assim, a primeira coisa que o Ricardo precisa compreender é que realmente a economia vai andar junto com a saúde pública nesse momento. A gente precisa fornecer os mecanismos necessários para que as pessoas possam permanecer em casa. Então, o auxílio emergencial é importante para isso. Infelizmente, tem causado aglomeração, mas ele é importante para manter as pessoas em casa. O auxílio a salvamento de empresas, a financiamento de capital de giro de empresas, principalmente pequeno porte, também para evitar demissões nesse período, e a preparação para a retomada do crescimento econômico, da economia, né? Então, assim, e aí a gente entra numa dinâmica que tem muito debate, né? Tem alguns economistas que defendem que a gente precisa, logicamente, fornecer o que é necessário para que as pessoas possam permanecer no período de isolamento, mas que após a pandemia a gente possa retomar a perspectiva de reformas econômicas, para a gente poder diminuir a burocracia no nosso país e diminuir principalmente o Estado, né? Para que a iniciativa privada tenha um protagonismo para a retomada do crescimento. E tem uma outra corrente econômica que defende que, após a pandemia, a gente vai ter um cenário econômico tão difícil que vai ser necessário que o Estado intervenha mais, né, em políticas públicas, principalmente em infraestrutura, para que a gente possa ter uma retomada do crescimento econômico. O que a gente precisa compreender nesse momento? Quando a gente fala de retomada do crescimento econômico, né, retomada da economia, numa perspectiva de dar mais pessimista de cair 10% no PIB, a gente precisa compreender que a gente precisa ter liquidez na economia. O que isso significa? Que os bancos precisam fornecer financiamentos, empréstimos para empreendimentos com a menor taxa possível, né? E para isso a gente precisa fazer uma política monetária
expansionista, ou seja, de colocar mais dinheiro à disposição para realizar esses empréstimos, né? E isso pode ser observado tanto na corrente que acredita que a iniciativa privada precisa ser protagonista, quanto na perspectiva que o poder público precisa ser protagonista, porque alguém vai ter que financiar a replicação dessas políticas, né? E aí vem o grande debate, né? É necessário fazer política fiscal, ou seja, o governo vai precisar gastar mais, né? Quem defende que o Estado precisa gastar mais acredita que o impacto econômico vai ser tão grande que o Estado vai precisar fazer obras públicas, que nem foi o New Deal, que nem foi o Plano Marshall, né, para poder empregar mais pessoas e injetar liquidez na economia real, ou seja, que as famílias tenham uma renda que garantam elas a consumir. Então, assim, na economia, tudo é oferta e demanda, né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva hoje de que se você injeta liquidez na economia, ou seja, faz uma política expansionista, tanto monetária, ou seja, a perspectiva de aumentar a circulação de dinheiro, quanto fiscal, a perspectiva do governo gastar mais, a gente consegue observar que é um esforço que está sendo feito para que se tenha investimentos. Investimento, naturalmente, vai gerar emprego e renda para as pessoas. Mas existe um detalhe importante nisso tudo, que quando a gente fala de emprego e renda, a gente está falando de consumo também, né? E o consumo das famílias hoje está colapsado. Já estava antes da pandemia e o grau de endividamento das famílias deve aumentar. Somado-se a isso, o grau de endividamento das empresas, por conta desses financiamentos que ela tem feito para sobreviver nesse período, também deve aumentar. Então, assim, na minha visão, é muito difícil que a gente tenha uma perspectiva de crescimento pela iniciativa privada rápida. Pode ser que a gente consiga crescer duradouramente a longo prazo, mas o Brasil vai enfrentar momentos difíceis se a gente adotar uma política com o protagonismo da iniciativa privada nesse momento. Por quê? Porque a renda do trabalhador vai diminuir nesse período fatalmente, e com a renda diminuída do trabalhador, com o endividamento das famílias, o consumo vai diminuir. E para que o empresário vai fornecer, né, seus produtos em uma economia que está colapsada? Então, a perspectiva, tudo é confiança na economia, a perspectiva de investimentos privados nesse momento também vai estar bastante difícil de observar. Certo. Algumas pessoas aqui também estão entrando, né? Rodrigo Rocha, Malu, Eliane, Diene, Leison, Aline Vale, Balosa, Raul, Ju, Sara, Maria Peixoto, Ianca, Frederico, sejam bem-vindos aí. Nós estamos aqui falando sobre o tema pandemia, né, versus impactos econômicos. E surgiu aqui duas perguntas. As perguntas estão aparecendo. Uhum. O Eu posso Aldo, responder. Isso que eu ia falar, eu posso sim, responder do Aldo? pode. Só posso ler aqui rapidinho? Pode. Tá. Então, o Aldo perguntou aqui: você acredita que o principal impacto econômico futuro será a mão de obra humana? Vimos que muitas empresas investiram mais na digitalização de seus negócios, junto com a aceleração da indústria 4.0. Sim. Na economia, tudo gira em torno do capital. E o ser humano, Leonardo, também é considerado um capital para a gente. Então, Sim, assim, num país como o Brasil, que não tem um índice de escolaridade muito grande, a gente tem um nível de produtividade menor também, comparado a países com um índice de educação maior.
Só que assim, Aldo, a gente, na minha opinião, e você sabe muito bem disso, que o Aldo é meu colega da minha turma de economia, para quem não sabe. A gente já vivia um processo de digitalização, de robotização, da inteligência artificial tomar conta de vários processos produtivos, né? E a pandemia ela ajudou a acelerar esse processo. É um processo que já estava sendo debatido mundialmente. Então, acredito que vai ser um período difícil, como qualquer revolução industrial ele sempre foi, então as pessoas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? A gente se adaptar quer dizer, tem alguns empregos, algumas funções que vão deixar de existir e automaticamente algumas funções que vão ser criadas nesse momento. Então, assim, vou colocar aqui um exemplo prático. Vai exigir, por exemplo, os bancos, a gente falou em algum momento de banco aqui, né? Os Sim. bancos, eles estão se tornando cada dia mais digital. Então, aquele atendimento que nós fazíamos presencialmente na agência bancária vai ser diminuído. E aquelas pessoas que tinham resistência em usar um aplicativo ao invés de ir numa agência bancária estão sendo obrigadas a fazer isso. A partir do momento que se muda a perspectiva, o padrão de consumo da sociedade, você também deixa de existir algumas vagas de empregos que naturalmente tinha alguns anos atrás. Então, alguns atendentes bancários vão deixar de existir por conta dessa demanda menor de atendimento presencial. E, em perspectiva, vai aumentar a necessidade de programadores nesses bancos, né? Porque se está sendo digitalizado, alguém vai ter que cuidar desse sistema. Então, vai ser extinta algumas funções e vai ser colocado outras funções em mais evidência, né? A necessidade da demanda de algumas outras funções. Então, no caso do banco, aquele atendente vai deixar de existir ou vai diminuir, né? E a necessidade de programadores vai aumentar. Né? Então, a gente tem outros exemplos, por exemplo, na indústria logística, onde já existe vários exemplos de automatização, né, da locomoção de produtos, né, principalmente dentro da indústria. Então, assim, se você for se você tiver a oportunidade de ver um vídeo, então ir no galpão da Natura, você vai observar que existe vários carrinhos automatizados lá, ou seja, aquela pessoa que movimentava o produto de maneira manual, hoje em dia não necessita mais, porque existe carros autônomos já dentro do galpão da Natura. Então, esse vídeo tem na internet, no YouTube, é bem legal de assistir. Então, naturalmente, a pandemia ela acelerou o processo de extinção de algumas funções que por conta dessa mudança do padrão de consumo da sociedade. Vai ser doloroso para algumas pessoas, mas é um processo evolutivo natural. Certo. O Raul Alves aqui, ele comentou, fez um comentário, né? Que a gente vai até falar um pouco sobre esse momento mais lá na frente da pós-pandemia, mas ele comentou aqui que ele crê que poderá ter o surgimento de uma nova forma de modelo de negócios e todos vão ter que se adaptar. Não de imediato, mas creio que vai acontecer. Então, concordo plenamente, né, com o que ele está falando aqui. Também. Também entraram aqui a Anne Miranda, Rodrigues, Joyce Silva, Deise Rocha, Riele Castro. E ele fez aqui também um outro comentário, o Raul, né? É o momento de procurar cursos e se especializar para essas novas profissões. Isso mesmo, eu até fiz uma live sobre o que a gente pode fazer na quarentena, né? Bem lá no início eu comentei sobre isso, é o momento da gente procurar, né? Aí esses recursos que estão sendo disponibilizados, né? Para a gente aprender novos assuntos, novas maneiras de se trabalhar. Tá muito em ênfase, né? Várias maneiras aí, então é importante a gente também voltar o nosso foco para isso. Mas a gente Posso te vai dar para um um... exemplo?
Sim, diz aí. Léo, rapidinho. Tudo bem. Enquanto a gente estava estudando lá, algumas matérias a gente debateu sobre o ensino à distância, EAD, né? Sim, E parecia naquele momento uma realidade bastante distante da gente. Por quê? sim, Porque sim. existia um aumento do número de estudantes EAD, né, de curso à distância, no qual eu particularmente tenho algumas críticas, né? Acho importante, inclusive fiz um curso à distância, mas acho que a dinâmica em sala de aula é necessária para a formação também. Mas a gente vê uma aceleração nessa adaptação do EAD pela necessidade. Então, assim, após esse período, tenho certeza absoluta que muitas pessoas estão pela permanência do estudo à distância, por eles acharem pessoalmente que esse estudo é mais eficiente. Assim, a gente está na pandemia, por alguns vão ser permanentes, não. Ao estudo, principalmente em especializações, em algumas cursos superiores, com certeza essa mudança vai ser permanente, vai aumentar muito o número de alunos que vão optar por essa modalidade de ensino. Certo. A gente vai agora discutir um ponto aqui também importante, que é sobre como viabilizar, né, o pacote econômico aí necessário. É polêmico, polêmico, mas a gente não tem muita margem para viabilizar. Basicamente, existe algumas maneiras da gente fazer isso, né? A primeira é você usar parte desse recurso do Caixa Único da União. A União, ela todo ano aprova a sua lei de diretrizes orçamentárias, né? Onde ela fala necessariamente quanto que vai gastar, quanto que vai arrecadar, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente prevê um déficit de mais de 100 bilhões de reais, ou seja, a gente iria gastar mais do que iria arrecadar. Mas ao longo dos anos, né, o Caixa Único é onde guarda todos os recursos que entram da União. Durante alguns anos, o Brasil teve superávit, né? Seja ele pela arrecadação propriamente dita da União, ou seja ele, por exemplo, pelo lucro obtido pelo Banco Central, e que formou um caixa que hoje gira em torno de 1 trilhão e 200 bilhões, alguma coisa assim. Evidentemente que por uma questão de confiança no mercado, nós não poderíamos tirar esse valor total do Caixa Único da União, porque naturalmente, os investidores iriam se perguntar de onde que o governo conseguiria arcar com seus compromissos. Então, não é possível você tirar todo o recurso, mas alguma parte é possível, né? Tem economistas que estudam especificamente as contas públicas que defendem a retirada de 300 a 400 bilhões de reais desse recurso. O orçamento de guerra que está sendo proposto, ele tem uma visualização de um gasto de cerca de 500 a 600 bilhões de reais. Então, isso por si só não seria o suficiente, né? Uma outra perspectiva de você fazer isso é pelo simples endividamento do Estado, né? Você emite títulos da dívida pública federal, ou seja, você vai captar esses recursos no mercado, né, a título de uma remuneração futura para os investidores, e você vai conseguir tampar esse buraco momentaneamente, né, aumentando a relação dívida-PIB do nosso país. Essa é uma saída que tem sido feita por vários países, né? Então, absolutamente todos os países estão se endividando para combater o coronavírus. E aqui a gente tem digamos assim, uma facilidade. Em comparado a outros países, a maioria da nossa dívida pública hoje
está em termos monetários da nossa moeda, ou seja, a gente deve em real, a gente não deve em moeda estrangeira, ou a gente deve pouco em moeda estrangeira. Isso facilita com que a gente consiga fazer esse tipo de operação, porque a gente não está submetido necessariamente a essa oscilação do dólar, apesar de que a gente também tem influência na nossa dívida, essa flutuação. Mas, voltando, uma das perspectivas é essa, emissão de títulos públicos da dívida brasileira. Né? Caixa Único da União, uma parte, título da dívida pública, outra parte. Né? Uma terceira opção é a gente injetar liquidez no mercado financeiro para poder pagar, porque assim, a gente vê um pacote que a gente vai fornecer salvamento para as famílias através do auxílio emergencial, salvamento para as empresas através de empréstimos bancários, né? Uma das perspectivas para a gente fazer isso, e foi aprovado no Congresso, depois para o Senado, a PEC, se eu não me engano, é número 10, e agora voltou para a Câmara, porque teve algumas alterações, é da gente poder injetar liquidez nos bancos através da compra de alguns ativos diretamente do banco, ou seja, o Banco Central Brasileiro vai entrar no mercado financeiro secundário e vai comprar alguns títulos, né? Isso vai injetar liquidez, injetar uma perspectiva de dinheiro, apesar de que não é um dinheiro virtual, mas vai injetar uma perspectiva de liquidez no mercado e isso deve diminuir, deve aumentar, na verdade, a oportunização de empréstimos bancários, né? E, por último, está sendo discutido bastante em alguns cenários a impressão de dinheiro, ou seja, a monetarização da dívida. A gente já fez isso no passado, isso gerou inflação, né? Então, o governo JK é o maior exemplo disso no Brasil, só que numa perspectiva em que você tem uma queda da oferta, ou seja, as empresas estão paradas, e uma queda abrupta da renda das famílias, porque elas estão sem renda, né? Muitos estão sendo demitidos, outras pessoas que não estão podendo trabalhar. A gente tem que lembrar que 50% da massa das pessoas que são aptas a trabalhar nesse país, elas são autônomas, né? Então a gente nem está falando de microempresários individuais, a gente está falando do vendedor de pipoca que nunca criou uma MEI, né? De vários Ubers no nosso país. Então você tem uma queda abrupta da renda das famílias e alguns economistas defendem que não teria no curto prazo inflação, né? Mas na minha opinião, se essa política for a médio prazo, vai gerar inflação que nem a gente viu em alguns governos anteriores, né? Maior exemplo, novamente, JK. Deu Leonardo? travação aqui, mas voltou. Tá, que tá travando, né? Tá um Mas pouco, agora voltou. Não, mas agora voltou. mas assim, a perspectiva do nosso país é Voltou, que isso. a gente tenha um aumento substancial da relação dívida-PIB. E aí a gente vai ver no futuro aquela disputa, quem é que vai ganhar, daquelas pessoas que acreditam que a iniciativa privada precisa ter protagonismo na retomada de crescimento do país, ou se o poder público vai precisar de ter esse protagonismo. E se a gente falar do poder público ter o protagonismo, a gente está falando de aumento ainda mais substancial da relação dívida-PIB, né? Mas é uma relação que é basicamente o crescimento da dívida em relação ao crescimento do PIB. Ou seja, se o PIB crescer acima do crescimento da dívida, a gente não tem nenhum problema. O problema é que nos últimos anos o Brasil tem crescido pouco e tem aumentado mais a sua dívida. Tá travando, né? Isso, travou aqui. Mas voltou, tá voltando, né? Tá.
Porque esse horário tem muitas pessoas fazendo, né? Live, é comum isso acontecer mesmo. Mas Aham. aqui, algumas. Tu já terminou aí de falar sobre essa situação? Tô, já. Já, né? Então, algumas pessoas aqui estão comentando ainda, né? O Raul, ele disse que sobre o que a gente estava falando da questão do EAD, é justamente esse momento de rever a dinâmica das aulas em EAD e aperfeiçoar. A Kevin Nunes comentou aqui com Ah, relação a EAD. É uma. Deixa eu só terminar aqui e já já tu comenta, tá? aham. Ela comentou que é uma situação não tão complicada, mas há uma problemática. Acredito que não há possibilidade completa de formar um profissional apenas com o ensino à distância. E tem várias outras pessoas aqui, né? O Aldo comentou aqui novamente. Já já a gente comenta, mas pode falar aí sobre essa questão da EAD. Não, a questão do EAD, eu concordo com ela que algumas profissões é praticamente impossível, né? Porque você precisa de técnicas que vão ser adquiridas em aulas Com a práticas. prática, isso. A Kevin é de um curso, se não me engano, é arqueologia, que necessita muito da prática, principalmente aula de campos, né? De campo. Eu que já fui de um curso assim, fiz geologia por algum momento, sei da necessidade. Só que no momento de adaptação à realidade, alguns cursos eles têm melhores condições de você fornecer aula em EAD do que outros. Então, por exemplo, o curso que eu fiz foi do MBA em setor público, foi um curso rápido de 5 meses, comecei ano passado, mas eu acho que foi satisfatório para mim. Só que eu sempre fico com aquela questão. A dinâmica, o debate em sala de aula é importantíssimo para a formação profissional. Então, acho que um profissional que é formado em EAD exclusivamente, ele vai ter uma visão, digamos assim, menos espacial da realidade. Ele não vai conseguir observar como um todo, porque faltou essa perspectiva de debate, de interação, que faz com que o profissional se torne mais completo. Certo. O Aldo comentou aqui embaixo, perguntando, né, se você vê essa política monetária como um benefício à estabilização do dólar, né, R$ 5, a R$ 5 e a taxa de juros abaixo de 5%. Pois é, eu tinha esquecido desse detalhe, que uma das maneiras de você financiar também, defendido por alguns segmentos da economia, é você vender parte das reservas internacionais. Eu acredito que assim, tá, você pode vender as reservas internacionais, é um debate que pode causar uma certa polêmica. Mas respondendo à pergunta do Aldo, eu não vejo benéfico você fazer um pacote de estabilização do dólar nesse momento, que aí é basicamente venda de moeda da nossa reserva internacional, né, para o mercado, para você tentar baixar um pouco o dólar, ou então você estabilizar num patamar aceitável, porque a gente está vivendo uma crise política juntamente com essa crise econômica que faz com que o mercado perca a confiança de investir no Brasil, né? Então, assim, enquanto tiver essa crise política, né, é muito difícil você queimar a reserva internacional para tentar estabilizar a moeda. O que a gente está precisando hoje, e aqui politicamente falando, numa opinião pessoal, eu tenho todas as críticas possíveis do governo Bolsonaro, mas eu não defendo o impedimento nesse momento, porque isso vai criar uma estabilização política enorme, isso vai impactar na economia. Então, assim, o dólar basicamente é a confiança que o mercado passa no mercado brasileiro. Então, assim, se está aumentando o dólar é porque está fugindo o dólar do nosso país. Né? Se está fugindo o dólar do nosso país é porque eles estão procurando mercados mais seguros. Né?
Então, eu acredito que enquanto tiver essa crise política tão grande, tão severa em nosso país, é muito difícil você queimar a nossa reserva internacional para tentar manter a moeda, a não ser, e aí eu não tenho dados suficientes para falar, a não ser que o aumento seja tão grande a ponto de inviabilizar o nosso mercado interno, ou seja, da gente não ter condições de fazer as operações de compra e venda no mercado internacional. Mas também tenho crítica à política econômica do Guedes, mas eu acredito que o Guedes é um cara muito responsável naquilo que ele faz. Não concordo com a dinâmica, mas acho que ele tem muita responsabilidade sim com o nosso país. Então, não acredito que usar agora um processo de estabilização da moeda nesse momento de grande instabilidade política no nosso país seja o necessário sem uma devida previsão. Se a gente tiver uma previsibilidade de que a gente vai usar, sei lá, 10% da nossa reserva e que a gente vai conseguir estabilizar a moeda no patamar seguro, pode ser uns 4,50, por exemplo, ou R$ 5, não sei, dependendo do cálculo que vai ser feito pelo Ministério da Economia, seria uma boa, mas hoje eu não vejo essa perspectiva. Hoje eu vejo uma perspectiva da gente simplesmente queimar nossa reserva. E a taxa de juros abaixo de 5%, pois é um debate. É complicado falar. Existe uma teoria do modelo monetário keynesiano que fala sobre o risco da liquidez, né? É que que se os juros estiverem num patamar muito baixo, as pessoas vão preferir manter o seu dinheiro em espécie para poder fazer outro tipo de investimento. Talvez o Brasil tenha chegado nesse período, nesse momento, mas assim é uma via de mão dupla. Por quê? Porque existe uma necessidade do Brasil emitir título público, né? Aumentar o seu endividamento, pegar dinheiro emprestado no mercado. E com juros muito baixos, você tem pouca atratividade das pessoas investirem nesse papel. Então, assim, a gente vive um momento difícil. Se a gente aumentar a taxa de juros nesse momento, você aumenta a taxa de juros no mercado real, naturalmente, né? No banco, nos mais diversos bancos, e você dificulta a aquisição de financiamentos para empreendimentos. Né? Então, se a gente está falando uma retomada de crescimento, tendo a iniciativa privada como protagonista, a gente não pode pensar em aumentar juros. Então, assim, é uma situação delicada. Eu acho que nesse momento a gente não tem condições de aumentar a taxa de juros, apesar da necessidade que a gente tem. Né? A gente vai ter dificuldade de captar esse dinheiro, mas se a gente aumentar a taxa de juros aqui, a gente vai enforcar mais as empresas. E isso pode gerar uma consequência maior ainda. Entendi. A nossa live, ela daqui a pouco vai encerrar. Essa live aqui vai encerrar porque vai dar 1 hora já, tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai encerrar essa e abrir uma outra, tá bom? Pra gente Ok. terminar os conteúdos. Mas aqui, rapidinho antes, né? Entrou aqui o Michel. A Kevin falou aqui que concorda plenamente sobre aquela questão do EAD. O Lucas Vargas colocou aqui na linha de pergunta do Aldo, com a emissão de títulos da dívida pública com a alternativa atual, você crê que a taxa de juros volte aos patamares galopantes acima de 10%? Tem quantos minutos Eu, aí? tem 30 segundos para 1 hora. Vamos ter que abrir uma E- outra, né? Isso. Aí a gente responde essa pergunta lá. Tu não esquece não qual é a pergunta, tá? Tá. Encerra aí e inicia